A mais nova pesquisa Datatempo em Minas Gerais, a última antes da realização do primeiro turno, aponta vantagem do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Vamos aos números. Primeiro, do levantamento estimulado, quando o nome dos candidatos é apresentado ao eleitor. Em abril, Lula tinha 44,4% das intenções de voto. Em maio, passou para 44,8%, depois 45,1% em julho. No mês de agosto, o petista aparecia com 44,2%, no início de setembro recuou para 41,5% e agora tem 43,3%. Jair Bolsonaro aparecia com 29,95% no primeiro levantamento, depois foi a 28%, passou a 30%, depois 33,1%, 35,1% e agora tem 34,7%. Simone Tebet iniciou a série com 0,55%, avançou para 1,25%, recuou para 1%, subiu para 2% e depois para 4% e agora tem 5,3%. Já Ciro Gomes estava com 4,55% em abril, foi a 6,6%, recuou para 4,3%, passou a 5,2%, depois 6,7% e agora tem 4,5%. Soraya Tronic estreou no levantamento de agosto sem pontuar. Foi a 0,5% no início de setembro e agora aparece com 1,5%. Felipe Dávila marcou 0,35% na primeira pesquisa. Foi a 0,25%, a 0,6%, passou para 0,4%, depois 0,5% e agora tem 0,3%. Vera Lúcia tinha 0,6%, depois 0,5%, 0,4% e 0,2%. Depois 0,5% e agora 0,2%. Leonardo Péricles apareceu zerado no mês de abril, somou 0,05% em maio, depois zerou nos dois levantamentos seguintes, pontuou com 0,1% em setembro e agora repetiu o mesmo 0,1%. Emael tinha 0,05%, depois 0,3%. Não pontuou em julho, ficou com 0,1%, tanto em agosto quanto no início de setembro, e agora, novamente, não pontuou. Sofia Manzano não pontuou em abril, depois registrou 0,15%, depois 0,2% em dois levantamentos seguidos. Não pontuou no início de setembro e novamente ficou zerada no atual levantamento. Padre Kelmon estreou no primeiro levantamento de setembro e não pontuou, o que também aconteceu agora. Os eleitores que pretendem votar em branco ou nulo ou dizem que não escolherão ninguém eram 8,15% em abril, depois 7,6% em maio, 7,2% em julho, 6,9% em agosto, 4,8% no primeiro levantamento de setembro e 4,7% agora. Os que não souberam ou não responderam eram 5,55%, depois 6,5%, 7,4%, passaram a 6,5% novamente, depois 6% e agora são 5,5%. Considerando apenas os votos válidos em Minas Gerais, Lula tem hoje 48,2% das intenções de voto. Jair Bolsonaro tem 38,6%. O Datatempo também mediu as intenções de voto no levantamento espontâneo, quando o nome dos candidatos não é apresentado. Vamos aos números. Em abril, Lula tinha 35,8%. Passou a 37,7% em maio, avançou para 38,6% em julho e para 39,4% em agosto. No início de setembro, recuou para 37,9% e agora avançou para 42,1%. Jair Bolsonaro tinha 25,65% em abril, depois passou a 25,1% em maio, 26,9% em julho, 30,6% em agosto, 33,3% no início de setembro e agora tem 33,1%. Simone Tebet aparecia com 0,1%, depois 0,3%, 0,2%, 0,8%, 1,9% e agora tem 3,3%. Ciro Gomes somava 1,1%, depois 2%, na sequência 1,5%, 1,8%, avançou para 3,9% e agora tem 2,7%. Outros nomes somados tinham 1,7% das intenções no primeiro levantamento, passaram a 2,1%, na sequência 1,4%, 0,8%, 0,4% e agora somam 0,7%. Na espontânea, os que diziam não pretender votar em ninguém eram 10,65%, depois 10,5%, passaram para 9%. Na sequência,
para 8,3%, depois 6,1% e agora 5,2%. Aqueles que não souberam ou não responderam eram 25,05%, foram a 22,75%, 22,3%, caíram a 18,1%, 16,5% e agora somam 12,9%. O Datatempo também simulou um eventual cenário de segundo turno entre Lula e Bolsonaro em Minas Gerais. Vamos aos números. Em abril, Lula aparecia com 53,1%, passou para 53,9% em maio, recuou para 52% em julho, caiu para 50,1% em agosto e para 47,7% no primeiro levantamento de setembro. Agora aparece com 49,3%. Jair Bolsonaro tinha 34,4%, passou a 33,2%, depois 34,3%, avançou para 37,9%, depois para 41,4%. Agora aparece com 38,5%. Os que não votariam em ninguém, votariam em branco ou nulo, eram 9,4% nesse cenário, depois 9,9%, 10,2%, 8,6%, 7,3% e chegam agora aos 8,6%. Aqueles que não souberam ou não responderam eram 3,1%, depois 2,9%, passaram para 3,5%, depois 3,4% e somaram 3,7% nos dois últimos levantamentos. Considerando apenas os votos válidos no segundo turno, Lula teria hoje 56,2%, enquanto o Bolsonaro ficaria com 43,8%. A pesquisa Datatempo foi contratada pela Sempre Editora. Os dados foram coletados entre os dias 24 a 27 de setembro, com 1.500 entrevistas domiciliares em todo o estado de Minas Gerais. A margem de erro é de 2,53 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança do levantamento é de 95%. A pesquisa foi registrada no TSE sob o protocolo BR 09375/2022 e no Tribunal Regional Eleitoral sob o protocolo MG 01044/2022.